Olá, muito bom dia para você ligado aqui na TV Candidez. Estamos iniciando o programa Espírita Nova Era, a mensagem consoladora da doutrina espírita aqui na sua TV Candidez. O programa Espírita Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Todo sábado aqui às 9h30 na TV Candidez, sempre recebendo um convidado, e hoje o nosso amigo Evaldo Santana. Bom dia, Evaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Eurípides, bom dia, queridos telespectadores que nos assistem. Esperamos trazer informações bastante produtivas para essa manhã de hoje, para essa sala de aulas, né, que é o nosso programa Nova Era. Muito bem, nós iremos conversar sobre um tema: mediunidade e vida, a visão espírita sobre a mediunidade. Evaldo, um tema esse ao qual a doutrina espírita aborda com muita tranquilidade, assim, para o nosso entendimento. Qual a relação entre a mediunidade e também a humanidade? Bom, na realidade, os fenômenos mediúnicos, eles estão na Terra desde o momento que o próprio homem começou a pisar nesse solo. A gente vai perceber muito bem claramente, a própria Bíblia, os relatos bíblicos, eles sempre estão repletos dos fenômenos mediúnicos acontecendo no decorrer dos tempos. Nós vamos observar que nos próprios horizontes tribais mais antigos também, nos tempos primitivos, o homem já lidava com determinados fenômenos através das curas, nas tribos, os pajés, os xamãs, a cura pelas pedras, a cura através dos vegetais. Tudo isso vai mostrar bem claro para nós que os fenômenos mediúnicos, eles são de todos os tempos. E, ao mesmo tempo, a gente vai observar também que há uma evolução da compreensão dos fenômenos mediúnicos, porque chega um momento em que aparece na curvatura do tempo a presença divina de Jesus. E Jesus, como o Espírito puro que habitou, que passou pela terra, melhor dizendo, ele trouxe à baila a mediunidade, ou seja, ele foi o primeiro médium que veio pautar toda a sua encarnação satisfazendo a vontade do Pai na Terra, e a partir daí ele foi aquele médium consciente que conhecia a faculdade mediúnica, era portador delas em potencial, e da mesma forma sabia muito bem como manipular os fluidos e consequentemente tinha conhecimento de todos esses fenômenos processados. Mas nós vamos observar também que na sequência da história da humanidade, nós vamos ver o Consolador prometido enviado justamente por Jesus, e aí nós instauramos então o momento e o início da mediunidade positiva na Terra. Quando a gente vai ver aí Allan Kardec, através do concurso com o Espírito da Verdade, trazer para nós a verdadeira explicação racional dos fenômenos mediúnicos. Então nós vamos ver que essa era da mediunidade positiva, ela inicia com Jesus, mas ela traz toda uma conotação explicativa e compreensiva através do Espiritismo. Mas, dando aí a conclusão à sua pergunta, a mediunidade, ela está e acompanha a história da humanidade desde os tempos remotos até os dias atuais. Então, enquanto o homem ele entra no reino nominal e começa a se emancipar e evoluir a sua capacidade intelectiva, mais aproveitamento desse intercâmbio com os espíritos mais evoluídos nós estamos tendo, né? Na medida que a inteligência ela foi crescendo, ela foi se emancipando, mais a capacidade mediúnica pôde se tornar algo bastante produtivo à evolução e ao progresso da humanidade. Muito bem. E qual a relação, assim, da mediunidade com o processo de evangelização do médium? Olha, a faculdade mediúnica em si, ela não guarda uma relação com a capacidade moral do ser. Mas, ao mesmo tempo, o seu processo de evangelização, ele guarda uma relação bastante essencial. Porque é no processo da evangelização do médium, aquele que se traz, né, que se faz portador dessa faculdade, através do processo da evangelização que ele vai ter um roteiro, ele vai ter diretrizes seguras para que aí, então, ele possa fazer com que a mediunidade seja essa proposta santa para a humanidade. Então, eu diria que a evangelização de si mesmo é a possibilidade que ele tem de não falir, sabendo que o maior inimigo do médium é ele próprio.
Então ele vai ter no Evangelho um código de conduta, um código ético, moral, para que ele possa então se fazer no exercício da mediunidade esse processo pautado num aprimoramento consciente, num aprimoramento vigilante, onde ele vai então trabalhando as suas deficiências, as suas dificuldades. Até porque nós vamos ver o Emmanuel falar, numa das suas obras que traz o seu próprio nome, mostrar que a maioria dos médios, eles são espíritos que tiveram dificuldades comprometedoras com o seu próprio pretérito. Então é necessidade que ele tenha uma base reflexiva, uma base prática, que o Evangelho, na sua ênfase, ele vai proporcionar com muita propriedade. Porque o Evangelho vai apresentar quem como modelo? Sim. Jesus. Então, a partir daí, nós vamos buscar esse direcionamento, essa proposta de aprimorarmos com segurança, com eficiência, nesse sentido, para que, então, a base evangelizadora, ela venha cunhar no próprio médium, na sua formação, o aprimoramento moral. Seria, então, o conhecimento de si mesmo, como o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 919, esse conhecer-se a si mesmo, educando-se na questão da evangelização do próprio médium, para ele poder ir aprimorando, sintonizando melhor com as esferas superiores. Exatamente. A partir do momento que ele se dispõe a buscar o autoconhecimento, ele vai começar a desenvolver aquilo que a doutrina espírita nos ensina com muita excelência, que é o processo da transformação íntima. Ele vai se tornando um homem de bem. E quem ele vai trazendo para junto de si? A presença dos espíritos que também estão comprometidos com a evolução da Terra. A gente vai ver, olha, a importância quando a gente começa a perceber o Pentateuco espírita. E o Livro dos Médiuns, ele guarda uma relação muito forte de conhecimento. E o Evangelho, ele é o instrumento abalizador dessa proposta de crescimento do médium. Até nós vamos ver através de Allan Kardec, quando o Livro dos Médiuns nos ensina para a gente granjear a amizade dos bons espíritos, a presença dos bons espíritos, que eles nos acompanharão. Então nós vamos conseguir isso nos evangelizando, vencendo as nossas más tendências, as nossas dificuldades de caráter, não é? Para que assim nós possamos estar sendo orientados pelos bons espíritos e, consequentemente, dando um bom rumo, uma boa diretriz para a faculdade mediúnica que todos nós somos portadores. Muito bem. O médium, na visão espírita, deve ser considerado alguém assim especial, devido à faculdade a que se faz portador? Às vezes a gente percebe com muito ênfase determinados enganos nessa percepção que a nossa sociedade tem, em especial ao médium, porque ele é médium, porque ele se faz portador dessa faculdade, o que na verdade é um grande equívoco. Porque o médium é alguém natural, é dessa forma que nós devemos começar a perceber a faculdade mediúnica, porque não há exclusividade de ninguém. Então qualquer tipo de sentimento atrelado a propostas messiânicas, ao profetismo, a algo especial, ela desvincula completamente da doutrina espírita. A doutrina espírita vem mostrar que o médium ele não é mais aquele portador lá do oráculo de Delfos, ele não é mais voltado ao xamã, que era alguém exclusivo na aldeia, nas tribos. Isso ficou nas histórias, nos horizontes culturais do passado. É importante que, através dessa racionalidade, a gente compreenda que o médium ele está em nós, ele está na sociedade, ele está na família, tendo uma vida completamente normal, como qualquer outro homem. Então não há essa necessidade de ter uma conotação especial, algo extraordinário, algo miraculoso. Não existe isso mais. É necessário que a gente compreenda que o médium é um ser que está num processo de transformação natural, igual todo ser humano que também caminha na Terra em busca do conhecimento e da vivência das realidades divinas na Terra. A gente vai ver que a mediunidade ela é uma faculdade santa, é uma faculdade divina que deve ser praticada religiosamente, santamente. Então esse deve ser o caminho que o médium vai trilhar, livre dos excessos de exclusivismo, livre das vaidades, do orgulho. Então nós temos que trabalhar sempre essa percepção de que o médium é alguém natural, como todo espírito reencarnado na Terra.
um simples como todos, né? Que é uma faculdade que existe em todos, né? Exato. Tudo aquilo que nos distancia da simplicidade e da humildade é prejudicial ao trabalho de formação do médium espírita, não é? Por isso também que na doutrina espírita não tem essa questão, por exemplo, que tem nas outras agremiações, nas outras religiões, voltadas, por exemplo, a pastores, a sacerdotes, a isso, aquilo outro, que não tem a ver com essa questão de nomeação devido a uma faculdade que, na verdade, como o próprio Emmanuel colocou, e você bem disse no livro Emmanuel, somos aqueles que faliram em outras existências, né? Igual você colocou. Exatamente. Bom, com base no que está muito claro nas obras básicas e em especial no livro dos médiuns, o que significa então a mediunidade na visão espírita para você? Olha, amigo, nós vamos observar muito claramente que quando a gente busca nos informar de forma consciente no Pentateuco espírita, que a mediunidade na visão espírita significa atribuição de uma responsabilidade muito grande, de um comprometimento, de uma necessidade de discernimento das nossas paixões mundanas, porque mediunidade, na visão espírita, é responsabilidade, é aprimoramento. E nós, espíritas, nós temos que nos outorgar essa responsabilidade. Nós devemos estudar mais essa faculdade santa, nós devemos mais aprimorarmos diante do uso dessas atribuições que Kardec delega principalmente aos orientadores espíritas com relação à mediunidade. Porque em grande parte das situações nós orientamos mal. Nós orientamos de forma equivocada aqueles que chegam, aqueles que são portadores da mediunidade, mas que não trazem o devido conhecimento. Então é muito importante nós construirmos em nós essa relação de responsabilidade e orientação da faculdade mediúnica. E nós buscamos isso através do conhecimento. Então é necessário que a gente estude regularmente a mediunidade, até porque para compreender que a mediunidade ela está conectada com a vida como um processo integral. Porque o médium não é médium somente quando ele se encontra numa reunião mediúnica. Ele também é portador dessa faculdade mediúnica quando ele sai dos portais da casa espírita. Porque ele continua sendo alguém que se coloca na condição de medianeiro dos espíritos. Agora, qual a qualidade desses espíritos pelo qual nós estamos elegendo nos acompanhar? Vai depender das nossas capacidades de conhecer a mediunidade, de ter sobriedade sobre ela, de viver médium 24 horas do dia, sobretudo na forma tão clara que a doutrina espírita nos orienta. Então, mediunidade na visão espírita é nos compenetrarmos da responsabilidade que nós assumimos diante de uma faculdade que ainda não é nossa. Ela é uma atribuição divina, é um instrumento que nos foi dado para que nós possamos consolidar um processo de evolução no tempo e no espaço. E para isso nós temos que ter mais responsabilidade, nós temos que ter mais comprometimento, de entendermos a necessidade das renúncias que nós devemos fazer no nosso aprimoramento moral. Porque é necessário estabelecer essa conexão da transformação de um homem novo e, na verdade, a sublimação do homem velho. Porque, na verdade, não há médios ou bons médios na Terra se ainda nós somos criaturas que lidamos de forma leviana com a mediunidade. Então é muito importante que a gente compreenda essa capacidade que veio facultar a nós um processo de aprimoramento moral, veio nos ajudar no nosso processo evolutivo. E a partir daí a gente entende que a doutrina espírita nos orienta no sentido de entrarmos no combate com as nossas principais dificuldades, que nós temos a certeza que elas são de ordem moral. Então, a mediunidade na visão espírita é responsabilidade, é compromisso assumido antes do processo reencarnatório. Muito bem, Evaldo. Para você que sintonizou por aqui agora na TV Candidez, estamos aqui apresentando o programa Espírita Nova Era, a mensagem consoladora da doutrina espírita, sempre todo sábado aqui às 9h30, tratando um assunto, determinado tema à luz da doutrina espírita. Hoje recebendo aqui no estúdio nosso amigo Evaldo Santana, falando sobre o tema Mediunidade e Vida, a mediunidade na visão espírita. O programa Espírita Nova Era é sempre uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Como disse, hoje conversando sobre a questão da mediunidade, a visão espírita sobre a mediunidade. Evaldo,
qual o meio mais seguro assim de vivenciar a mediunidade de forma assim natural? A gente sabe, muitas das vezes, muitas pessoas batem as portas das casas espíritas com situações assim que foi mandado ir ali falando que é mediunidade. Nem sempre a gente sabe, às vezes as pessoas estão passando por alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos, às vezes. Então, como vivenciar a mediunidade de forma natural? Como a pessoa pode aí compreender melhor essa questão da mediunidade? Olha, eu sugiro que seja de grande valia buscar orientações seguras no centro espírita. O próprio Emmanuel ele nos diz que a escola da alma é o centro espírita. Então é importante que o centro espírita, por sua vez, ele esteja em condições de orientar todos aqueles que chegam, sejam espíritas ou não, mas que são portadores da faculdade e não trazem o devido conhecimento. É muito importante a gente buscar esclarecimento nas fontes seguras, se dedicar a estudar mediunidade no centro espírita e não isoladamente. Porque é um outro equívoco que a gente comete quando a gente vai tentar esclarecer à luz da doutrina espírita, mas de acordo com as nossas concepções pessoais. Daí que surgem grandes equívocos que a gente vê espalhados pelo movimento no Brasil afora. Então é muito importante nós trabalharmos a nossa formação em cursos regulares do Espiritismo. Kardec nos orienta sobre essa assertiva, para que a gente possa se informar com clareza esse presente que a espiritualidade nos trouxe, que é abordar aí de forma científica, de forma filosófica, com consequências religiosas, essa faculdade mediúnica que está tão bem esclarecida no Livro dos Médiuns. Então é se dedicar a desenvolver um processo de formação sereno, coerente com a forma como a doutrina nos orienta, e pouco a pouco trabalhar essa elevação moral que nós abordamos agora há pouco. Então a Casa Espírita é o lugar adequado para que a gente possa nos orientar com as nossas práticas mediúnicas. Espera-se que tenhamos pessoas também com o mesmo grau compatível à informação que tenha coerência doutrinária da mediunidade. Isso mesmo, e de repente não, o mais correto, a pessoa chegou ali, ó, falaram comigo que é mediunidade, e a pessoa está tão assim, sem saber o que é isso, tipo assim, às vezes falou para ela acha até que está doente, né? Não sabe o que se trata, não procura compreender melhor, às vezes até na própria casa espírita falta essa questão de informar melhor, de passar essa informação exata, de forma coerente do que é a mediunidade, o que se trata, o que é melhor para a pessoa buscar esse conhecimento, estudar realmente e praticar através do que o Kardec coloca no próprio Livro dos Médiuns, buscar entender melhor isso. Né? Exato. E também não aceitar as formas violentas pelas quais as pessoas chegam sem nenhum conhecimento e já são inseridas em reuniões mediúnicas sem o devido conhecimento, sem nenhuma prática. Então é bastante sério o que acontece na atualidade, essas situações que, na realidade, atrapalham a divulgação da mediunidade de forma sadia e com coerência doutrinária. Quando a gente fala no sentido de natural, porque é uma faculdade inata, né? Está em nós. Ou seja, natural porque surge espontaneamente, irá acontecer, irá aflorar-se com o tempo, né? Então, necessariamente a pessoa procurar compreender melhor e se esclarecer melhor. Né? Isso é a melhor forma. E o centro espírita é o local adequado para que a gente possa receber essa gama de informações. Sim. Porque ele deve ser orientado com base nas próprias obras da codificação. Né? Uhum. Quando nós perguntamos na primeira pergunta, você falou sobre a questão da mediunidade em relação à questão de uma forma positiva. Nesse âmbito assim, da gente entender positivamente, né, tem aquelas passagens do Evangelho ao qual o Moisés proibia, né, aquela questão de conversar ali com os espíritos. E por que, às vezes, lidar muito com isso? A gente vê muito isso hoje. Né? Às vezes, nós conversamos aqui sobre isso. Às vezes a pessoa chega ali e já é lançada numa mesa mediúnica, já é colocada para um trabalho assim de forma forçada. Isso, de fato, é forçar uma situação na pessoa também, está ali naquele equívoco, aquele despreparo todo, aquela, vamos dizer assim, até frustrada com o que está ocorrendo com ela, não sem saber direito o que está acontecendo. Né? Exato, a gente vai ver Moisés
como alguém que tomou os primeiros procedimentos para que a mediunidade não continuasse sendo uma prática vulgarizada. Sim. Realmente a gente vai ver nas obras que ele inibiu sim a prática da mediunidade, mas porque ela era praticada de uma forma leviana, inclusive comercializada, o que nós não podemos fazer hoje. Porque talvez a gente, em determinadas situações equivocadas, nós podemos estar agindo como agiam os antigos, perante uma faculdade que hoje ela está bem explicativa. Sim. E de fácil compreensão. Então não há porquê a gente agir inequivocadamente diante das orientações que nós devemos dar na casa espírita. Muito pelo contrário, é importante que a gente esteja bem informado para orientar aqueles que chegam com as suas faculdades, né, que trazem portadoras. Muito bem. Estamos aqui apresentando o programa Espírita Nova Era, conversando sobre esse tema voltado à questão da mediunidade, a visão espírita sobre a mediunidade, esse tema mediunidade e vida, aqui com Evaldo Santana, uma abordagem sobre esta procura, vamos dizer assim, se informar melhor, se conhecer melhor. Como nós conversamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida, né? E aí Santo Agostinho traz a reflexão para nós: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo com relação à mediunidade, para a gente ter aqui uma informação melhor para os nossos amigos ou telespectadores, Evaldo, só para a gente sintonizar um pouco melhor essa questão da vibração que as pessoas precisam emanar melhor no bem, se tornar homens de bem, igual coloca no Evangelho. O que podemos falar um pouco mais sobre a mediunidade nesse aspecto? Eu penso que o passo inicial para que o médium possa se dedicar num processo de formação continuada seria conhecer-se, autoconhecer-se, estar disposto a se descobrir, a visitar esse universo de possibilidades, mas ao mesmo tempo de dificuldades que ele traz também. Porque o médium, ele tem uma ferramenta de grande valia em suas mãos, que visa a construção do seu processo mais coerente com as linhas evolutivas da vida. Então ele começa fazendo esse universo, essa visita a esse universo talvez muito desconhecido dele mesmo. É importante que ele entre para dentro de si mesmo e descubra as virtudes que ele traz, mas acima de tudo as dificuldades que ele também precisa aprimorar. Porque são elas que vão distanciar ele do uso e do exercício facultativo e produtivo da mediunidade. Então eu diria que o autoconhecimento, a disposição para que ele possa burilar as suas dificuldades, né, através de uma sublimação, sem imposições, é algo extremamente necessário para que ele possa servir, então, de luz a todos aqueles que caminham nas trevas do desconhecimento e da ignorância. Porque nós podemos, através da mediunidade, sermos instrumento tanto das luzes como também das trevas. Vai depender da posição que nós nos colocamos para podermos mediar essa relação das luzes ou das trevas, né? Então é um trabalho que nós devemos estar desenvolvendo conosco mesmos, alicerçado no conhecimento da faculdade mediúnica e no autoconhecimento de nós mesmos. Com certeza, se nós conseguirmos equilibrar essas duas grandes matizes, nós vamos conseguir dar conta dos compromissos que nós viemos assumir na área da mediunidade. Muito bem. Evaldo, para a gente finalizar, então, qual assim a mensagem você deixa àqueles que estão assim percebendo certos fenômenos, certas situações diferentes nos sentidos, se sentindo assim espantados às vezes, preocupados ou de forma mesmo assim, espantados mesmo, vamos colocar assim? Vamos trocar o medo pelo conhecimento, porque na maioria das vezes a gente tem medo porque a gente desconhece. E às vezes nós temos medo porque estamos sendo também mal orientados. Acontece muito na atualidade. Sim. Vamos buscar fontes seguras, que não firam o bom senso, que não firam o discernimento. Vamos buscar conhecer, para exercitar primeiro. Infelizmente, às vezes a gente treina para conhecer depois, e às vezes os prejuízos são muito grandes, a constituição emocional,
para nós mesmos, para as nossas vidas pessoais. Então vamos dar nome às faculdades psíquicas, às mudanças emocionais que eu vivencio, enquanto alguém que estou recebendo a intervenção de espíritos. Portanto, conhecer, buscar esse processo de aprimoramento, a valorização de uma faculdade que foi nos concedida temporariamente, como uma forma de resgates. E, ao mesmo tempo, na medida que eu resgato, eu trabalho no meu aprimoramento próprio, no meu aprimoramento moral. Então, vamos buscar fundamentar na nossa vida o conhecimento da mediunidade. Porque é no Espiritismo, no Pentateuco Espírita, que eu vou ter a seguridade de um processo de uma formação sólida, consciente, voltada para a mediunidade com Jesus. Esse é o objetivo da doutrina espírita em nossas vidas, nos orientando, nos mostrando a diretriz como um caminho seguro, como luzes enobrecedoras, e aí ao mesmo tempo nós vamos trocando o nosso desconhecimento por uma atribuição que nos permite trabalhar com a mediunidade de uma forma onde eu vou buscando uma saúde plena, uma felicidade constante e, sobretudo, em paz com a minha própria consciência. Muito bem, Evaldo, nós o agradecemos imensamente pela contribuição conosco aqui no nosso programa Nova Era. Que Jesus o abençoe e que você possa ter outras oportunidades de estar aqui conosco. Eu agradeço imensamente o convite e espero poder estar com vocês mais algumas vezes. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. Tenha um bom dia e até o próximo programa.